Pessoal, continuando aí, eu vou passar alguns exercícios para simplificar a expressão, só para a gente recordar alguns conceitos que eu acho que são importantes para o estudo de cálculo. Por exemplo, essa expressão, vamos simplificar essa expressão. Então, isso aqui trata-se de uma fração. No nosso numerador dessa fração, eu tenho a subtração de duas frações. Então, eu vou fazer essa subtração aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre 4, eu vou fazer ela à parte, vou colocar ela aqui, ó. Como que eu faço a subtração ou a adição de duas frações? Eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo entre 4 e x ao quadrado é 4x ao quadrado. Então, eu faço 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. Menos, está aqui o menos. 4x ao quadrado dividido por 4 é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Por isso que ficou assim, ó, certo? Aí eu vou pegar agora e substituir aqui em cima. Então, essa parte aqui eu vou trocar por esse valor. 4 menos x ao quadrado sobre 4x ao quadrado sobre x menos 2, correto? Divisão de fração. Então, eu tenho essa fração dividido por essa fração. Mantém a de cima, que é 4 menos x ao quadrado sobre 4x ao quadrado, e multiplica pelo inverso da de baixo. Observa que a de baixo é x menos 2, que é como se fosse x menos 2 sobre 1. Ao inverter, vai ficar 1 sobre x menos 2. Beleza, a gente chegou aqui. Aqui existe um produto notável que a gente pode trabalhar com ele, que é esse aqui, ó, é a diferença de dois quadrados. Se a gente lembrar lá no ensino fundamental, a gente estuda que a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Ou seja, em módulo é a raiz de a ao quadrado, raiz de b ao quadrado. Em módulo, a raiz de a ao quadrado é a, raiz de b ao quadrado é b. Então, fica a menos b, a mais b. Assim, qual é a raiz em módulo? Quando eu falo em módulo, é pensar sempre um valor positivo, né? Raiz de 4 é 2, né? Raiz de x ao quadrado, a gente vai pensar como x, né? Apesar de que, se a gente for observar teoricamente, raiz de x ao quadrado pode ser x ou menos x. Mas não vai fazer diferença a gente pensar, nesse caso, que raiz de x ao quadrado é igual a x. Então, raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. Então, fica 2 menos x, 2 mais x. Raiz desse eu coloco aqui, raiz desse eu coloco aqui, e aí aqui eu coloco menos e mais. Então, esse 4 menos x ao quadrado é o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Ele pode ser escrito como 2 menos x vezes 2 mais x. Observa que aqui a gente ainda consegue simplificar essa expressão aqui, ó. Então, usando o produto notável, a gente chega nessa expressão. Observe aqui que aqui a gente consegue simplificar alguma coisa. Aqui eu tenho 2 menos x, aqui eu tenho x menos 2. Qual a diferença entre o 2 menos x e o x menos 2? É apenas o sinal. Olha só, o 2 ele é positivo, aqui o 2 está acompanhado do sinal negativo. Aqui o x está acompanhado do sinal negativo e aqui o x está acompanhado do sinal positivo. Apesar de não ter, porque é positivo. Ou seja, o que acontece numa divisão quando a parte de cima e a parte de baixo são iguais, o número é igual, e se difere apenas do sinal. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Se fosse menos 7 dividido por 7, menos 1. Então, quando eu tenho 2 menos x e o x menos 2, a diferença entre eles é apenas o sinal. Então, o resultado também vai ser menos 1. Ou seja, eu posso cancelar o x menos 2 com 2 menos x, que isso vai dar menos 1. Resposta final, menos 1 vezes 2 mais x, né? É o que sobrou aqui em cima. E embaixo, 4x ao quadrado. Aqui, ó, menos 2 menos x sobre 4x ao quadrado, a resposta final aí. Então, muito cuidado com o produto notável. Então, esse é um produto notável que a gente vai usar com frequência. Diferença de dois quadrados aí.